Imagina você receber uma surpresa do seu marido no aeroporto, onde ele te comunica que você vai para uma ilha distante, paradisíaca. Você já tem 2 filhos com ele, tem um enteado e vai comemorar o seu aniversário. Mas lá você acaba pedindo socorro, praticamente quase que caindo, pendurada em um penhasco. Esse é o caso da Arielle Koenig. E por incrível que pareça, o pior e o mais bizarro eu ainda vou contar para vocês aqui. O marido da Arielle, Gerard, nasceu em 1979 na África do Sul. Então não, ele não era dos Estados Unidos. E ele já começa, né, com uma descrição um pouco estranha. Ele sempre diz que o pai dele era farmacêutico e que a mãe dele não fazia nada na África do Sul, sendo que ela era dona de casa e cuidava dos filhos. Ele muda com a família dele, então, para San Diego, Califórnia, quando ele tem 14 anos. Como ele já tá grande, a mãe dele, para ajudar com a renda, então abre uma creche. E o pai dele continua trabalhando de farmacêutico. É lá que ele conhece a primeira esposa dele, que não é a Arielle, é a Jessie. Ele casa com a Jessie, então, com 20 anos, tem 2 filhos com ela, um menino e uma menina. Aqui a gente vai ficar com o Emil, porque é ele que continua com toda a situação depois. E aí ele decide estudar bioengenharia, só que não na região que ele tá, ele vai para Pittsburgh. E é melhor, então, que a família toda se mude para lá, porque enquanto ele vai estudar, ele não vai ter dinheiro para trabalhar. E a Jessie estuda e trabalha. Então ela aceita a segurar, né, a parte financeira da casa para que ele estude e se forme em medicina. Ele se forma em 2010 e aí ele continua então estudando por mais um tempo para se profissionalizar na área de anestesiologia. Durante todo esse tempo, todos esses anos, para ele se formar, quem mantinha o lar financeiramente era a Jessie. Então, ele se forma, ele ganha um nome muito grande, começa a ganhar muito dinheiro, trabalha como professor muito renomado nessas universidades e também na área de medicina. Assume que ele gostou e foi para essa área por causa que ele gosta de mexer muito com as mãos. E em 2014, ele diz que por pequenos problemas, ele resolve se separar da Jessie. Eles começam, então, a dividir tudo da vivência dos filhos, 50-50. Só que mais pra frente, a Jessie resolve abrir que isso não foi uma separação tranquila. Que, na verdade, ele era um homem possessivo, ciumento, controlador, tóxico, e que ele se aproveitou, usou ela, para conseguir estudar e conseguir uma carreira, e que quando ele chegou nesse patamar, ele chutou ela para fora. Em 2016, o Gerard, então, resolve entrar num aplicativo chamado eHarmony e ele detalha lá tudo que ele tá buscando, né? Um aplicativo de relacionamentos. Ele coloca que ele já tem 2 filhos, que ele é um pai presente, que ele quer ter mais filhos e que o objetivo dele é um relacionamento sério, objetivo final, casamento. A Ariel encontra ele nesse aplicativo. Ela nasceu em 1989, ou seja, ela é 10 anos mais nova do que ele. Ela estudou engenharia nuclear na Pensilvânia e também chegou a fazer doutorado. Ela começa a conversar então com o Gerard pelo aplicativo. Ela é uma mulher que tem um grande nome e um grande peso profissionalmente, e eles resolvem se encontrar porque eles moram ali na mesma região, mas a 1h30 mais ou menos de distância. Se encontram e ela entende, começa, né, a admirar ele por ser um bom pai, porque ele fala, né, que os filhos ficam uma semana com a mãe, uma semana com ele, e ela gosta de ver como que eles fala das crianças, como ele é amoroso. E isso é um ponto importante para ela porque ela quer ter uma família e quer ter filhos. Então, se ela encontra um homem que já faz isso bem, é uma segurança maior para a mulher. Eles começam a namorar e depois de 2 anos eles se casam. E ela vira uma madrasta exemplar para Ofélia e para o Emil, os 2 filhos já do Gerard. Ela se apega muito ao Emil porque ele é o mais novinho e ela faz tudo por ele.
E aí, na época da pandemia, então, ela engravida do primeiro filho do Gerard e logo depois do segundo. Então, no total, eles ficam com 4 filhos. Bom, a Ofélia, que é a filha mais velha, nessa época já de 2023, que a gente vai contar aqui, ela já estava na faculdade, então já estava distante do pai. O Emil já tinha os seus 14 anos e cuidava então dos 2 irmãozinhos menores. E a Ofélia começa a sentir também pela questão da pandemia que ela tá um pouco estagnada na vida dela profissional. Ao mesmo tempo, ela pensa, meus filhos estão pequenos, isso deve ser normal, nesse momento eu estou me dedicando para eles e tá tudo certo. Enquanto isso, o marido dela crescia profissionalmente de um modo até que inexplicável. Ele conversa com ela e para talvez decidirem de morar na África do Sul, porque eles não gostavam ali também do clima da região que estava. E aí ela meio que fica meio pé atrás porque ela acha que pode ser perigoso e tal, e ele tem a ideia então deles morarem no Havaí, em Maui. E nisso, o carinho que ela tem com o Emil, o enteado, é tão grande que a própria ex-esposa, né, mãe do Emil, aceita que o Emil vai viver em Maui com a Arielle e o Gerard. Eles se mudam então para uma casa no valor de US$ 1,5 milhão em Maui, que fica próximo de parentes da família da Arielle, o que é ótimo para ela. Ela continua trabalhando remotamente na parte de projetos de uma empresa nuclear. Ela precisa viajar de 4 em 4 meses, então, para a África do Sul, para ter contato presencial com essa empresa. Isso já acontecia desde sempre. Bom, quando ela faz essas viagens, então, o marido pede para que ela sempre mande mensagens para ele. Escreva como é que foi o dia e tal. Essa parte que eu vou contar aqui para vocês é ele que fala no depoimento dele. Porque, gente, já teve o julgamento sobre tudo que aconteceu. Então, eu tô pegando essa parte, o lado dele que ele conta, tá? Ele diz que ela não manda essas mensagens para ele enquanto tá viajando e ele entende que, ok, ela deve estar ocupada, deve estar cansada, não tá conseguindo conciliar. E aí, isso começa a aumentar e ele começa a perceber que ela fica muito tempo no celular. E que quando ele chega perto para perguntar para ela, com quem você está falando, ou o que você está fazendo, ela meio que oculta ali a tela e depois ele percebe que tudo bem, ela estava falando com uma amiga e tal. Aos poucos isso vai ficando mais rotineiro e ele resolve então pegar o celular dela para ver. E se assusta porque ele vê o tempo de uso de cada aplicativo e ela tem muito tempo de uso no WhatsApp, sendo que era uma ferramenta que ele sabia que ela não usava, porque para conversar com a família e com ele, no caso do iPhone que ela tinha, era sempre pelo FaceTime ou pelo Snapchat. Ele resolve ver então essas conversas do WhatsApp. No primeiro momento é tudo muito cordial e de trabalho, só que ele vai abaixando até o fim e encontra então, fala que é uma pasta dentro de uma pasta ou de um arquivo. Ele não consegue explicar muito bem porque o WhatsApp é uma coisa que, no caso desse homem, ele não usava muito e não tinha muita habilidade. Mas lá ele percebe que existe 2 números, existe o número do WhatsApp dela de trabalho e um número de WhatsApp pessoal. Nesse de trabalho, as conversas continuam sendo cordiais e educadas, mas no WhatsApp pessoal, ele pega então conversas dela com um tal de Jeff, que era um amigo que também trabalhava no mesmo lugar, que também era casado, mas que se tem algo de mais íntimo, do tipo: olha essa música, ou acabei de chegar nesse hotel, e uma selfie mostrando aonde estava e onde estava indo comer, e com todas as informações que ele não recebia da viagem dela e que ele achava que estava tudo certo porque ela estava cansada. No julgamento, a Arielle, ela não nega essas conversas, ela só deixa claro que não passaram de conversas, não se teve nenhum encontro ao vivo e também não se teve nenhuma troca de fotos íntimas ou de mensagens de cunho se era como se fosse, então, poderia se ver como talvez um início de uma paquera ou de uma preocupação de um casal, como você tá e tal, mas nunca aconteceu nada.
ele vira um próprio stalker da esposa. Ele começa a fazer prints de tudo, e quando ela tá no celular, que ele pergunta, principalmente à noite, ou depois que ele vai dormir e acorda, que ela fala que tá conversando com uma amiga, ele vê que ela tá conversando com o Jeff e faz arquivos disso e deixa registrado. Hoje você mentiu pra mim. Você disse que estava com uma amiga, mas você estava conversando com o Jeff pelo WhatsApp. Então o que ele faz é o seguinte, ele começa a contar para os amigos dele o que está acontecendo, e não só para os amigos dele, para os amigos dela também. Ele se resolve com um amigo que chegou a ter uma situação parecida com a esposa e fez terapia de casal e deu certo, então ele meio que acolhe esse conselho do amigo e espalha isso para os conhecidos dela, ele espalha isso para a família dela, ele conta para todos do trabalho dela. Então, mesmo ela conversando com ele, explicando que na viagem não aconteceu nada, e foi o início, sim, de uma conversa para sentar e ficar com essa troca pelo WhatsApp, mas o trabalho dela era sempre remoto, não tinha como encontrar esse cara, e que nada tinha acontecido. E ela assume as conversas inapropriadas que ela teve por ser casada e ter filhos, lembrando que não se teve nem fotos íntimas e nem nada ligado a mensagens sexuais. São só esses tipos de mensagens que eu coloquei para vocês aqui mesmo. E ele confirma isso também, e ela pede desculpa, diz que não quer separar dele, que tem os filhos pequenos, que eles poderiam fazer terapia de casal para resolver isso. Ele acaba aceitando fazer a terapia de casal, mas no meio de tudo isso, as ações dele de colocar em público e de xingar ela dos piores nomes, de expor ela de uma forma bem cruel, ela se sente humilhada na situação, mesmo confirmando o que fez, pedindo desculpa, dizendo que não estava apaixonada pelo Jeff, enfim, querendo resolver a situação. E ele também ela deixa claro pro Jeff que agora as conversas seriam só de cunho profissional, faz ela forçar a procurar um outro trabalho para sair desse trabalho, e que quando tivesse alguma videochamada que o Jeff participasse, teria que ter outra pessoa, não poderia ser só os dois. O que acontece é que tudo fica acordado e nada fica acordado, porque ele não esquece o que aconteceu. Ela deixa claro que não aconteceu nada fisicamente, que as conversas emocionais foram só virtuais, e se ele aceitou isso, se ele fez a terapia, ele entendeu que ela nunca traiu ele fisicamente, se está tudo bem, vamos seguir. Só que ele fica obcecado por essas conversas, então ele fica voltando nas conversas e questionando, talvez você apagou algo aqui. Isso começa a virar uma situação sem controle, a ponto dele virar e falar, então você sai de casa, vai para um hotel e eu fico com os nossos filhos. E ela fala que não, porque os filhos são pequenos, ela tem que cuidar das crianças, e que se ele aceitou a situação, então vamos seguir. Nisso, ele abriu tudo isso para a família dela, então a mãe dela também sabe. Ela começa a conversar com a mãe sobre a situação desesperada, e a mãe diz, olha, ele tá obcecado, ele é ciumento, ele pode ser narcisista, porque assim, se você já explicou que não teve nada fisicamente e ele aceitou a situação, por que ele tá fazendo tudo isso? Eu acho que então ele só está seguindo para te humilhar. Presta atenção. E nisso, então, ele percebe que tá tendo uma troca com a mãe, ele começa a observar essas conversas dela com a mãe e a querer controlar isso também. Inicia uma perturbação dele para ele provar que ela traiu ele fisicamente. Só que ele não consegue porque não se tem provas. E ela pede perdão de novo e explica que nada aconteceu. A mãe começa a ficar preocupada e conta então pro padrasto dela o que tá acontecendo, e resolve-se ter uma reunião na casa deles para tentar sanar esse tipo de problema. Lá o padrasto pega ele, o Gerard, tentando pegá-la pelo braço e ser agressivo em um canto. E aí ali ele percebe que ele não é só, ele não está só maltratando ela emocionalmente, fisicamente também. Não bastando isso, o Gerard dá um livro para ela e diz que exige que ela leia. O título do vídeo é Como Terminar com a Infidelidade ao Seu Esposo. E aí ele diz para ela que ela tem que seguir o que se está falando nesse livro. O livro diz que ela tem que se mostrar sempre arrependida, que ela tem que abrir mão da privacidade dela, que ela tem que dar todas as chaves, todas as senhas, qualquer coisa que ele precisar saber dela tem que estar aberto ali,
para ele. E aí nisso, ela aceita que ele tenha controle de tudo. E num belo dia ela recebe um e-mail dele onde ele diz que ela tem que assinar umas coisas de uma apólice de um seguro. Ele controla todo o dinheiro da casa, tanto dele quanto dela, e todas as questões de seguro e documentação. Por isso ela não suspeitou de nada e não prestou muita atenção nessa coisa de seguro de vida, de valores, simplesmente fez o que ele disse que era para fazer. Outro ponto interessante é que depois de dezembro da briga, ele não tem mais contato físico com ela, mas, direcionado por esse livro, ela tem que abraçar, ela tem que buscar esse contato com ele. E aí, no verão, dia 21 de janeiro de 2025, eles fazem uma viagem com toda a família e ele volta a ser mais amoroso pela primeira vez. Isso porque ela estava doando o celular dela todos os dias para ele, além de ter que abraçá-lo e ter práticas ali de afeto todos os dias, que sempre a ação era por ela, nunca por ele. Então ela começa a ver uma abertura da parte dele para que o relacionamento voltasse ao normal. Ela acredita nesse momento que a terapia está funcionando, que as coisas vão voltar ao eixo. Com essa amorosidade toda, então, no dia 23 de março de 2025, ele faz uma surpresa para ela. No aeroporto, tem a imagem dos pais já com os filhos, porque no dia 24 de março é aniversário da Arielle. Então, ele pega do nada e fala, sabe de uma coisa? Vamos fazer uma viagem aí para comemorar o seu aniversário e vai ser só nós dois. Os seus pais vão ficar com os nossos filhos. Ela, sim, aceita a surpresa e fica muito feliz e entende que as coisas realmente estão caminhando a partir daí. Ele chama ela, então, para ir em uma das ilhas que eles ainda não conheciam, que era, não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Mas tá escrito assim. Não tive tempo para pesquisar, mas é Oahu. Acho que é a terceira ilha mais populosa que se tem ali no Havaí. Então, assim, ele reserva um melhor hotel. Chega lá, ela toma um banho toda feliz e eles vão para um restaurante maravilhoso. Ele também se reservou um momento para ela no spa. E aí depois eles fazem compra, tudo assim, tranquilo, nada de errado, até aí tudo certo. E aí antes de dormir ele fala que amanhã ela vai ter uma grande surpresa, porque é o aniversário dela. Ela acorda com uma carta que ele escreveu para ela, com cartões, corações, dizendo que os filhos e ele amam o jeito dela ser, que não podia viver sem ela, que amava ela e que estava muito feliz de ter ela com eles. E terminou a carta assinando, te amo, carinha de anjo. Esse carinha de anjo era o modo que ele chamava ela e que não chamava há muito tempo, né? Então ele reconectou ali tudo que ele podia para dizer que estava tudo bem. Deu mais um presente que ela abriu e era um colar de prata. Aí ela achou que a surpresa era essa. Só que não, isso era só o início, tá? A surpresa é que eles iriam fazer uma caminhada em uma trilha. Eu vou deixar algumas imagens aqui, se eu encontrar para vocês assimilarem aonde que era. Ele disse que não tinha pesquisado, que não sabia muito bem onde era, ela também não sabia, mas aceitou ir, né? Naquele impulso. Então eles desceram, tomaram o café, comeram pasteizinhos, pegou o protetor solar, labial, o celular e foi. Começaram então a caminhada para a trilha às 10 horas da manhã. E aí eles chegaram no estacionamento para deixar o carro, para iniciar a trilha. Tinham dois jovens que estavam perdidos, tentando entender se estavam no lugar ou não. Ela foi para conversar com os jovens e o marido disse que era melhor que ela não fizesse isso. Ela achou estranho. E ele já foi puxando ela, então, para fazer umas fotos ali numa parte mais embaixo que tinha. O lugar tinha muita floresta, era estreito, íngreme. Ela foi percebendo que seria uma trilha difícil. Era só ela e ele, não tinha mais ninguém. E ela começou a perceber um negócio estranho, de que conforme ela andava, ele ficava observando muito os pés dela. E parecia que ele ficava olhando em volta para ver se tinha alguém. E aí, essa trilha ela foi ficando cada vez mais complicada a ponto dela ter que ir colada na parede, porque era um precipício. Ela tinha que andar ali naquele estreito, porque senão ela ia cair. E isso foi ficando cada vez mais difícil. No começo ela levou no ok, vamos, mas teve um momento que ela percebeu que não ia ter como. E ela falou, não, eu vou parar aqui porque não tem mais como. Isso não tinha se passado nem 10 minutos. E ela já estava se sentindo mal, estava sentindo que era perigoso, não estava se sentindo bem com a situação. E aí ele
falou, não, mas a gente já fez caminhadas assim íngremes, tudo bem, continua, vai dar tudo certo. E ela falou, não, tudo bem, mas aqui realmente eu não tô conseguindo. Enfim, ela foi tentando ir aos poucos, ele foi insistindo, até que chegou um momento que ela viu que não, pra mim não dá mais. Se você quiser ir, você vai, mas eu vou parar aqui. E ainda falou que ela não queria, né, causar nenhum problema, nem arruinar o dia, porque tava tudo muito legal, então que ele podia ir fazer as fotos e que ela esperava. Ele seguiu por uns 10 minutos pra frente dela e ela ficou fazendo fotos ali que ela foi mandando pra família pelo Snapchat. Depois ele voltou e disse, olha, eu fui, fiz fotos, é uma vista muito bonita, vamos lá. Insistiu novamente. E aí ela falou que não ia mesmo. Ele falou, tudo bem, então, se você não quer, tudo certo. E aí ela olhou um lugar que parecia um precipício e falou, eu quero tirar foto ali, você tira uma foto minha? E ele aceitou. E aí ela segurou na árvore, né, com medo ali, e falou, você pode ir um pouco mais pra lá? Porque não queria que os dois ficassem tão perto do precipício. Ele deu uns 5 passos, falou, tudo bem, pra fazer a foto. Ele faz a foto e ela vai soltando então da árvore e vai caminhando até ele para dar um abraço. Ele abraça ela também, só que de um jeito mais forte. E aí nesse momento que ele fala, eu tô cansado dessa PORRA, e fala, vai pra lá, como se quisesse que ela fosse pro precipício. Ela achou que era uma brincadeira, ou então por ela ter negado as coisas ali, ele tinha ficado um pouco nervoso. Então, por alguns segundos, ela ainda acha que a situação tá tranquila. Só que aí ela percebe que ele não para e ele realmente está empurrando ela pro precipício. E aí ela tem uma ação que, se não fosse isso, ela já tinha ido embora, né, gente? Que é o quê? Ela não tenta entrar em confronto com ele corpo a corpo, porque com certeza ele venceria. Ela cai no chão, ela se agarra no chão. E aí ela começa a agarrar, então, em raiz, em pedra, no que tiver ali no chão, para não ser arrastada por ele. E começa a pedir ajuda. Só que não tem ninguém. E nisso, esse homem do nada vira e começa a procurar uma maleta e tira uma seringa de dentro dessa maleta. E aí, como eu disse pra vocês, ele é médico, anestesiologista, e ele sabe muito bem, né, o que fazer com isso. Ela entende que essa seringa com certeza é pra ela adormecer, e ela luta então com ele e consegue bater, essa seringa vai pra longe dos dois. E aí ela continua pedindo ajuda e ele falando, só tem a gente aqui, né, não se cansa, não fala nada, querida, ninguém vai te salvar. E ela começa a implorar, por favor, pelos nossos filhos, nós temos 3 filhos pequenos, como que você tá pensando em fazer isso? Como que vai ficar as crianças? E ele só responde que eles não precisam mais de você, nós não precisamos mais de você. E repete isso várias vezes, falando que ela já tá acabada, que ninguém vai ajudar ela. E aí ela entra em uma luta corporal com ele. Ele fica tentando pegar a seringa e ela agarra assim os T's dele para que ele não consiga, e eles ficam nesse jogo até que ela vira e fala, sua mãe mandou uma mensagem super bonita para mim hoje, como é que você vai fazer isso com a nossa família, sua mãe me aceita e tal, e aí ele para nesse momento, ela respira e entende, meu Deus, a razão dele voltou, né, ele, sei lá, perdeu, entrou num surto, mas voltou. Só que não, gente, ele para pensar o que ele vai fazer, e o que ele decide é pegar uma pedra, e ele começa então a atacar isso nela. Ela tenta se defender com a mão, tenta agarrar de novo o texto para que isso pare. Ele acaba quebrando então o polegar esquerdo dela. Com isso, o grito dela fica tão intenso que 2 mulheres que estão iniciando a trilha começam a escutar. É a Sarah e a Amanda, que também foram para viajar, para conhecer essa trilha. Elas iniciam a trilha umas 10h15, 10h30, começam a escutar então os gritos da Arielle. Elas são enfermeiras e elas entendem que alguém caiu e tá pedindo ajuda, ou então tá pendurado e tá pedindo ajuda. Elas começam a seguir a voz da Arielle e elas acham que vão encontrar alguém numa situação no chão sozinha pedindo ajuda. Só que quando elas chegam lá, elas encontram o marido da Arielle com a pedra tacando repetidamente na cabeça dela, e quando ele vê as duas, ele entende que aí são 2 testemunhas para mostrar o que ele estava fazendo, ele simplesmente sai e deixa elas lá com a Arielle. A Arielle não consegue nem enxergar essas mulheres de tanto líquido vermelho
que tá escorrendo por ela. E aí elas auxiliam, tiram ela da parte do precipício, ela falando que ele queria desviver ela, e começam ali a cuidar dela como pode para pedir ajuda. Essas duas mulheres entram em desespero porque elas querem ajudar a Arielle, mas esse homem pode estar ali e elas têm medo de que ele queira atacar elas também. Então fica uma coisa de vamos olhar em volta para ver se ele não tá, não, mas ele que não se atreve, nós temos que chamar a polícia, nós temos que ajudar a Arielle, e dessa forma elas ligam então, ligam para a polícia, ligam para a ambulância, a Arielle é levada para o hospital com várias marcas, né, no crânio, e alguns dedos quebrados, todo mundo entra em desespero, ela não tá com o celular dela, porque no momento que aconteceu isso, ela tava pedindo pro marido tirar a foto, então ele vai e foge com o celular dela, e eles tentam, então, achar o marido dela nessa trilha. O que acontece é que assim que ele foge, ele liga pro filho dele e fala pro filho cuidar das crianças. Ele conta pro filho que ele tentou tirar a vida da esposa. Esse filho é o que é mais apegado a Arielle. E ele fala que então ele vai tirar a vida dele, que ele vai pular do precipício por causa disso. Ele vê que o pai tá todo cheio de líquido vermelho. O filho pergunta se é dela, o pai confirma que é dela e diz que vai fazer isso, e o filho pede pelo amor de Deus e dá essas informações então para a polícia, que faz com que a polícia procure ele ainda na trilha porque ele está lá. Só depois de 8 horas ele é encontrado pela polícia e ele ainda tenta atacar e golpear a polícia, e depois mente de que nada disso aconteceu, que todo mundo tá mentindo e que ele não tentou desviver a Arielle. Depois que a Arielle vai para o hospital, é cuidada, volta para os seus filhinhos, ela entende que naquela maleta que ele levou tinham essas seringas e tinha mais disso em casa. E o conteúdo que tinha não era era proibido de um médico, de qualquer médico que fosse andar com isso. Então ele já estava programando isso há um bom tempo. Ele não podia estar com esse tipo de seringa e de substância dentro de casa em maleta alguma. Resumindo, gente, ele ficou 1 ano preso para investigação. E aí aconteceu o julgamento dele agora, por isso que eu tô trazendo esse caso para vocês. Ainda está no fim da resolução, mas é importante dizer que, como a gente já tem acesso ao julgamento, os absurdos que aconteceram, né? O Gerard, ele se posicionou totalmente calmo, como se estivesse assistindo TV, dando oi, sentando tranquilamente. Se apresentou assim super tranquilo, né? E aí a gente via uma frieza e uma ligação com o narcisismo, né? Que são as pessoas que fazem coisas que machucam ou que chegam no grau que chegou com a esposa dele e agem como tá tudo bem, né? Não fiz nada. Lágrimas, o tempo inteiro lágrimas de crocodilo que não saíam. E ele alegava durante essas lágrimas, esse choro bem falso, de que a esposa traiu ele, de que ela era agressiva e de que isso aconteceu por causa de um ataque que ela teve em cima do precipício. O filho, o enteado, ele foi um dos que contaram a versão dele e ele ficou totalmente a favor da madrasta, porque ele via o que ela vivia na família com Gerard. Então ele chegou a dizer que o filho era mentiroso, chamou assim na cara dura, por todas as palavras que o filho descreveu contra ele, contra as ações que ele tinha com a madrasta. Mesmo assim, disse que perdoava o filho, porque entendia que ele poderia estar confuso. A defesa tentou pintar a Arielle como uma mulher má e repetiam várias vezes que ela tinha pegado nos testículos dele durante com o que aconteceu no precipício, como se isso fosse a prova física de que ela que estava atacando e de que ela que causou toda essa situação. E a promotoria trouxe provas de que ele tinha planejado tudo, porque assim, primeiro ele fez questão de fazer fotos felizes no início da trilha para deixar claro de que eles não estavam brigados e de que estava tudo bem. Ele fez apólices de seguro de vida, né? E ele fez as maiores no nome dele, dizendo que se alguma coisa acontecesse com ele, então ela receberia um valor melhor. O que deixaria, então, claro que se ele quisesse acabar com a vida dela, ele iria fazer uma apólice de seguro maior
no valor para ela. E escreveu cartas de amor, fez a surpresa, o colar, todas as outras coisas. A prova crucial para que o júri visse ele como culpado foi a seringa na mochila. Por quê? Ele diz que estava com a seringa para uso de trabalho, só que o chefe dele deixa bem claro que ninguém poderia ter esse tipo de seringa numa mochila para uso no trabalho, fora do trabalho. Isso é ilegal. E ele sabia que se ele usasse essa substância, não deixaria rastros do que realmente teria acontecido ali com a Arielle. Além, né, das mensagens e de todos os abusos físicos e psicológicos contra ela. Então, no dia 8 de abril de 2026, o júri considerou ele culpado de tentativa de homicídio. O júri considerou ele culpado de tentativa de homicídio e perturbação mental ou emocional extrema. Ele foi absolvido da acusação mais grave, que foi a tentativa de assassinato em segundo grau, o que gerou uma frustração em todo mundo, porque fica muito claro que ele planejou isso, né? A sentença final será anunciada no dia 13 de agosto de 2026, por isso eu trouxe o caso aqui para vocês. Ou seja, se não tivesse essa seringa na mochila dele, ainda ele teria oportunidade de sair da situação como inocente. Entre muitas camadas da história que vocês podem colocar aí nos comentários, é incrível como a defesa dele se comportou, né? Eles se comportaram, eles tentaram colocar a Arielle como uma mulher louca que o atacou e que era agressiva. Isso é o espelho de quem o Gerard é. E na maioria das situações tóxicas, seja com homem ou seja com mulheres, é sempre isso que acontece, né? A vítima, ela é colocada como uma perturbada, enfim. Então, isso me pegou bastante, porque a gente tem esse tipo de reflexão na maioria dos relacionamentos tóxicos, e a gente confirma, né, como isso pode ser usado como álibi, pela maioria das pessoas que fazem atrocidades, a ponto de até a própria defesa pegar essa vertente para tentar livrá-lo da situação. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.